No programa Hora Extra desta semana, você vai saber como garçons e garçonetes se protegem para evitar a contaminação pelo coronavírus. Veja também o crescente uso das provas digitais pelo Judiciário na solução de conflitos. E no bloco de entrevistas, a advogada Milena Messias fala sobre a superconectividade e o direito à desconexão do trabalhador. Até lá! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber como garçons e garçonetes se protegem para evitar contaminação pelo coronavírus. Veja também como as provas digitais podem ser usadas pelo Judiciário na solução dos conflitos. E no bloco de entrevistas, a advogada Milena Messias fala sobre a superconectividade e o direito à desconexão do trabalhador. O Hora Extra está no ar. Com a pandemia, os hábitos e rotina nos restaurantes foram afetados. Os estabelecimentos devem seguir um rígido protocolo de segurança e proteger os clientes e também seus empregados, que ficam expostos à contaminação pelo contato com o público. Quais equipamentos de proteção individual devem ser utilizados pelos garçons e garçonetes? Veja a seguir. Não é preciso muito esforço para perceber que os restaurantes e bares estão bem diferentes. Várias adaptações foram feitas para que eles possam funcionar nesse período de pandemia. Logo na entrada, os clientes precisam passar por uma aferição de temperatura. Eles também devem estar de máscara e retirá-la somente quando estiverem na mesa. O local foi todo ajustado para respeitar as normas de segurança. Distanciamento, álcool gel em todas as mesas. Termômetro de temperatura ao entrar no estabelecimento. Todas as normas estamos seguindo de acordo com o decreto. Para os garçons, o trabalho aumentou. Além de atender e servir os clientes, eles passaram a ter responsabilidade pela limpeza. Assim que uma turma sai de uma mesa, a completa higienização com álcool é feita por eles. Além disso, tiveram que se adaptar a todos os procedimentos de segurança. No começo foi um pouco mais difícil adaptar porque ninguém nunca usou, né? E foi um choque para todos. Mas como foi imprevisto para todo mundo, a gente tem que cuidar. O uso da máscara, no início a gente usou a viseira plástica também. A empresa, o Madalena aqui, o Fabiano, forneceu todos os equipamentos. Máscara, álcool em gel, ou a viseira para a gente colocar. No começo a gente usou uns 3 meses, mas no começo, as primeiras semanas foi um pouco difícil, porque é calor, mas para a saúde da gente, todo mundo usou, todo mundo tranquilo. O trabalho dos garçons não para e eles precisam estar atentos para não esquecer nenhuma norma de segurança. Além disso, eles ficam em alerta para chamar a atenção de clientes que não cumprem a parte deles. Porque às vezes, quando o cliente começa a beber, ele está de um jeito, e às vezes vai bebendo um pouco mais, mas mesmo assim a gente não deixa de orientá-lo em todos os adequados. Às vezes esquece, volta na mesa, coloca a máscara, mas não deixa de usar. Garçom é fiscal também. Fiscal também. Estabelecimentos como bares e restaurantes são alguns dos mais perigosos para se trabalhar nesse período de pandemia. A exposição é grande e a possibilidade de contaminação é imensa se os cuidados não forem tomados. Nós podemos dividir em duas formas de você proteger o trabalhador e proteger também os clientes. Veja-se uma forma de proteção individual e uma forma coletiva. Começando com a individual, todo mundo já sabe que a individual seria o quê? É o cuidado, lavar as mãos quando estiver em contato com alguma superfície, algum objeto, com certeza a todo momento, usar máscaras devidas e de forma
realmente bem utilizada, que normalmente a gente vê por aí, é que as pessoas utilizam a máscara ou abaixo do nariz, ou perto no queixo, enfim. E a expectativa é que esses cuidados exigidos com a chegada da pandemia permaneçam. Realmente a gente já se falava já uns 8 ou 10 meses atrás do novo normal, e realmente vai ser uma cultura nossa brasileira, e tomara que isso aconteça, de ter o cuidado realmente em grandes, quando você estiver junto a grandes aglomerações. Ou seja, ter o cuidado com você mesmo e com o próximo. E um dos cuidados é usar o uso de máscara, que nós não temos essa cultura aqui no nosso país. Então, acredito que deverá sim continuar. As provas digitais têm ajudado o judiciário na solução de conflitos trabalhistas. Com soluções tecnológicas cada vez mais integradas à vida humana, esses dados oferecem maior precisão para a busca da verdade dos fatos. A tecnologia digital está presente na vida de todos, seja para o trabalho, para o lazer ou tarefas do cotidiano. Impossível pensar no mundo atual sem os meios digitais. Até mesmo essa reportagem só foi realizada graças a uma plataforma digital. Por meio dela, conversamos com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rogério Neiva Pinheiro, que nos contou sobre a utilização desses meios também no âmbito da justiça trabalhista, servindo como produção de provas. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho começou a trabalhar na concepção desse projeto, né, se é que assim podemos chamar de um projeto, mais ou menos por volta ali do mês entre maio e junho de 2020, quando começou a se agravar as dificuldades relacionadas à continuidade das audiências por conta do cenário de pandemia que implicava na restrição ao trabalho presencial. Diante disso, começamos a trabalhar de maneira mais concreta, eu diria até mais acelerada, na concepção desse projeto para iniciar a sua execução no segundo semestre. E são várias as possibilidades de produção de provas. A lista de plataformas, ferramentas e aplicativos é imensa. Nós temos as chamadas fontes abertas, que são fontes acessíveis em que boa parte dos registros digitais que lá são feitos são por aquilo que a gente chama de autodeclaração. Uma situação hipotética, um empregado que apresenta um atestado médico indicando a impossibilidade de comparecimento ao trabalho, está lá na praia, né, tomando sol e numa boa, e posta e bota no Instagram com a geolocalização, né, o georreferenciamento. Estou aqui na praia de não sei aonde e está lá verificado, né, ele permitiu que a localização fosse monitorada, né, e bota no perfil dele no Instagram. Isso é uma informação que está disponível numa fonte aberta, que eu não preciso da autorização judicial para acessar, e eu posso ir lá, acessar e descobrir essa informação, né? Existem as chamadas e tem as fontes fechadas, que são os registros, por exemplo, um diálogo em WhatsApp, aí a gente poderia considerar como algo, né, objeto aí de uma fonte fechada, que aí eu preciso de uma decisão judicial para acessar. O juiz explica que, de uma maneira ou outra, as pessoas estão sendo vigiadas e isso pode ser utilizado de uma maneira positiva pela justiça. A grande verdade é a seguinte, eu preciso ouvir testemunha para saber que horas o empregado saiu da empresa. Hoje a gente tem mecanismos que monitoram esse empregado, esse trabalhador, não só da hora que ele sai da empresa até a hora que ele chega em casa, por onde ele passou e como ele se deslocou. Não há dúvidas de que os meios digitais estão cada vez mais presentes na Justiça do Trabalho. Mas os desafios são grandes, como a fraude em provas, por exemplo. E um outro aspecto traz ainda mais preocupação para os magistrados. Da possibilidade de fraudes junto às provas digitais, nas provas analógicas, né, essa possibilidade ela existe e de forma, né, assim, extremamente significativa, né, a começar pela prova oral, né? Então,
não temos, infelizmente, né, não temos, nem sei se temos como ter estudos que consigam apurar o índice, né, se houvesse assim, né, um índice de falso testemunho, principalmente na Justiça do Trabalho, mas eu não me surpreenderia se alguém conseguisse fazer um estudo como esse e apontasse dados elevadíssimos, né? Eu estou falando com alguém que tem a experiência de sala de audiência, né? Então, assim, vícios na produção de prova, a gente já convive com eles, né, desde que, né, assim, nós sempre convivemos com ele, lutando para superá-los, né? E, obviamente, nós estamos falando de provas que, como qualquer outra prova, né, precisa submeter ao contraditório, à ampla defesa e serem passíveis de impugnação, como qualquer outra prova. Na minha opinião, o maior desafio que nós temos hoje é o desafio da formação. O grande desafio é termos juízes pensando digitalmente e servidores, além de pensando digitalmente, operacionalmente habilitados a entrar nesse mundo digital para a busca da verdade dos fatos, de modo a auxiliar esses magistrados. No próximo bloco, a advogada Milena Messias vai falar sobre o direito à desconexão. O avanço da tecnologia facilita ou dificulta o desligamento do trabalho na hora do descanso. Você consegue se desligar completamente fora do expediente? Voltamos já. A tecnologia facilita a execução do trabalho, mas também demonstra o poder que exerce na vida das pessoas. Um desses poderes é o fato de conectar os seres humanos entre si com o mundo o tempo todo, inclusive com o trabalho. Mas diante desta superconectividade, como é que fica o direito ao não trabalho, ao descanso, ao lazer, ao convívio social e familiar? Sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a advogada Milena Messias. Seja bem-vinda à Hora Extra, Milena. Obrigada. E nós vamos começar a entrevista com uma pergunta de outra advogada, a doutora Carla Zanini, sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, Milena, tudo bem? Bom, hoje o assunto realmente que está em baila é o direito à desconexão. A gente está discutindo muito sobre isso, né? O direito do trabalhador à desconexão ao trabalho. Com tanta tecnologia, com o teletrabalho que realmente já estava na reforma trabalhista e caiu no nosso colo de uma forma rápida com a pandemia. Então eu queria que você esclarecesse pra gente o que é, de fato, o direito à desconexão. Fraternal abraço. Obrigada, doutora Carla, pela pergunta. Então, a discussão do direito à desconexão, ela nasce ali em 2003 com Jorge Luiz Souto Maior, e é interessante a gente já pontuar que lá atrás a gente não tinha tanto envolvimento de rede social, de tecnologia, de ferramentas da comunicação, mas já se havia necessidade do empregado se desconectar ao trabalho. Então, nesse sentido, a gente tem que o direito à desconexão é o direito ao empregado de não trabalhar, não simplesmente por não exercer a sua atividade laborativa, mas para resguardar a sua vida privada, a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, o direito à desconexão é o não trabalho e muito mais como uma obrigação da empresa de não fazer, de não incomodar o trabalhador no seu horário de descanso, seja após o expediente, seja no descanso dos finais de semana ou nas férias. Muito bem. É necessário reconhecer e regulamentar o direito à desconexão do trabalhador como um direito fundamental? Existe já no ordenamento jurídico brasileiro alguma previsão legal? Bom, o direito à desconexão e a violação ao direito à desconexão, ambos decorrem dos direitos fundamentais. Então, quando a gente pensa lá no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição, que a gente fala dos direitos sociais, do direito ao lazer, do direito à intimidade, do direito à vida privada, ao convívio social, a gente está falando de direitos sociais, direitos fundamentais.
E no Brasil, atualmente, a gente não tem uma legislação específica sobre o tema. Nós temos um projeto de lei, que é o PL 4044 de 2020, que busca definir o direito à desconexão e também trazer as previsões de indenização ao trabalhador caso esse direito seja violado. A gente tem um exemplo internacional, que é a legislação francesa, que desde 2016 ela já trouxe essa previsão do direito à desconexão. Então, a lei lá na França fala que empresas com mais de 50 empregados, por exemplo, elas podem constituir acordos coletivos com o sindicato e as entidades e trazer os modos de como esse direito à desconexão vai acontecer. Então, por exemplo, o empregado ele sai de férias, ele é removido do grupo de WhatsApp. Às vezes a empresa fornece um celular para ele trabalhar, então aos finais de semana ele deixa o celular na empresa para não ser acionado. E caso esse acordo coletivo lá não exista, a própria empresa pode regulamentar, e não só regulamentar, mas incentivar a cultura entre seus funcionários de desconectar-se. A gente não tem aplicação de multa. Até nesse projeto de lei que ainda não teve evolução nas casas legislativas, também não temos nenhuma aplicação de multa, mas já estamos caminhando nesse sentido. E fora o projeto de lei, a gente tem a construção jurisprudencial, a gente tem o entendimento do TST, dos TRTs, prevendo ali uma indenização, seja por um dano existencial ou a violação desse direito à desconexão do trabalhador. Pensando nesse direito comparado na França, né? É da responsabilidade do empregador, né, evitar que esse trabalhador fique conectado o tempo todo, não é isso? A responsabilidade é do empregador. Com certeza. Primeiramente porque a CLT ela fala que é obrigatoriedade do empregador resguardar o ambiente de trabalho, a integridade do trabalhador. E aí tanto a integridade física quanto a integridade psicológica, né? Estou falando aí de saúde mental. E essa hiperconexão, essa necessidade da gente consumir informação e conteúdo a todo tempo leva a um desgaste da saúde mental. E além do mais, porque o direito à desconexão, como eu disse anteriormente no conceito, é muito mais uma obrigação da empresa de não incomodar o empregado no seu horário de descanso. Claro que isso demanda uma organização interna, uma organização administrativa, principalmente em pequenas empresas. Geralmente tem um empregado ou outro que ele detém um conhecimento maior de determinada área, às vezes mais que o próprio proprietário. Então a empresa precisa se organizar para que no período de descanso ele não seja incomodado. Agora eu queria pontuar que o direito à desconexão não é uma simples troca de mensagem, né? Então uma troca de e-mail simplesmente. Então, se através da troca de mensagem, da ligação, do e-mail eu tiver que exercer alguma atividade, é assim que se caracteriza a conexão novamente ao trabalho. Sim. E por outro lado também, assim como a tecnologia avança, o empregado também sente mais dificuldade de conseguir se desconectar após o expediente de trabalho. É preciso aprender a fazer isso? Com certeza, mas primeiro a gente precisa diferenciar, porque quando eu falo direito à desconexão, eu não estou falando necessariamente em me desconectar da tecnologia. Sim. Até porque hoje nós estamos rodeados disso, celular, televisão, até o nosso lazer hoje é conectado à tecnologia. Então se eu assisto um filme, se eu assisto uma série, né, se eu estou consumindo um canal de uma rede social, eu estou conectada. É mais a gente praticar essa desconexão do trabalho. Eu saio do trabalho, mas o trabalho não sai de mim. Então, não necessariamente eu vou estar sempre me atualizando, fazendo um curso. A gente gosta de usar o horário pós do trabalho para isso, mas a gente precisa repensar esse nosso estilo de vida. Até porque, principalmente com as redes sociais, é cultural que a gente trabalhe muito. É elegante você estar nas redes sociais postando que você trabalha muito, que você é dedicado, mas nem sempre você está ali no momento, quer dizer que você está tendo uma boa produção. Isso também é importante da gente pensar. Ok, doutora Milena, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada Milena Messias sobre o direito à desconexão do trabalhador. Voltamos já, não perca! O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Milena Messias sobre o direito à desconexão do trabalhador
Em um mundo cada vez mais tecnológico, será que a gente consegue ter mais horas livres fora do expediente e se desconectar completamente do trabalho? Será, doutora Milena? Bom, esse é um grande desafio, né? Quando a gente pensa em desconexão, eu acho que inerentemente nós devemos pensar em organização, porque a gente precisa ter horário para iniciar, mas também precisa ter horário para finalizar as nossas atividades, né? A gente tem outras áreas da nossa vida para desenvolver, não só trabalho, mas estar com família, estar com amigos, então pelo menos a tentativa deve valer. E quando o trabalhador acha que qualquer e-mail que ele recebe, qualquer notificação de WhatsApp é urgente? O sentido de urgência não é para tudo, né? Isso tem uma explicação até científica, que na verdade o nosso cérebro ele entende como urgente aquelas informações que chegam por último. Então a gente pode utilizar técnicas, né, para, por exemplo, eu vou definir o que é urgente, o que é intermediário, o que eu posso deixar para depois. E organizar isso em caixinhas, seja numa caixa de entrada, organizar os e-mails, mas a gente precisa aprender a priorizar. Porque de fato, nem sempre o e-mail que chegar por último, a mensagem que será por último, vai ter mais urgência de responder. É algo que pode esperar. E isso gera uma ansiedade muito grande na gente, né? De querer atender a demanda a tempo e a hora, mas nem tudo precisa ser respondido no momento que chega, né? A preferência é que a gente execute as nossas atividades dentro do horário contratual. Com certeza. A violação ao direito à desconexão pode ensejar, se comprovada, dano existencial, já que o tempo que dedicamos ao trabalho é o tempo que deixamos de dedicar a outras atividades, às nossas relações sociais e familiares? Pode sim, inclusive a gente já tem um entendimento no TST nesse sentido, e isso porque o trabalhador, quando ele se sente demandado o tempo todo, ele não consegue efetivamente descansar, né? Ele está sempre ali em sobreaviso. Existe a possibilidade do empregado ficar de sobreaviso e ele recebe por isso, mas existem situações que não. Então, por exemplo, se eu sou sempre demandado aos finais de semana e eu tenho que estar conectado à internet, as minhas opções de lazer serão para um local que eu preciso estar conectado, que eu tenho sinal de rede, sinal de Wi-Fi. E isso deixa o empregado apreensivo, leva um estresse, leva uma fadiga mental e ele efetivamente não descansa. E o descanso ele é essencial não só para a nossa saúde mental, mas para resguardar a nossa integridade. Então, quando eu tenho um empregado cansado, em estafa, ele tem um maior risco de sofrer um acidente de trabalho, ele não vai prestar atenção direito na máquina e pode acontecer, né, um acidente ali, até perder um membro em casos extremos, sem falar que hoje em dia, principalmente, a gente tem muitas pesquisas, devido à pandemia também, que o nível de estresse, o nível de transtornos psiquiátricos aumentaram muito. E se eu falo disso, eu estou falando de aumento de afastamento do empregado, eu estou falando de aumento de casos de benefícios previdenciários e tudo isso onera a empresa. Certo. A gente não podia deixar de refletir sobre o trabalho remoto hoje, né? Com a pandemia, o trabalho remoto aumentou. E muita gente reclama que trabalha muito mais em casa do que presencialmente, né? Quais os limites desse trabalho remoto? É mais difícil o trabalhador se impor esse limite de jornada? Essa sensação é muito real, inclusive aconteceu comigo, né? Com a pandemia, a gente aprender a lidar com o home office, né? A CLT ela fala em teletrabalho, na verdade, que é quando o empregado ele exerce a sua atividade fora do estabelecimento empresarial, com o uso de meios telemáticos, que são ferramentas, né, de internet, tecnologia, e aí não necessariamente só em casa, o home office, né, mas de qualquer lugar do mundo. Então eu como advogada, com um computador e internet, eu consigo inclusive hoje até fazer audiência de qualquer lugar. Mas eu volto no quesito anterior que eu falei, a gente precisa desenvolver uma cultura de maior organização. Então, ter horário para iniciar. Como você está em casa, como você está num ambiente mais confortável, você tende a produzir mais horas, você rende mais. Mas você não pode ser demandado mais tempo por isso. Então, assim como o seu trabalho dentro da empresa, você tem hora para sair, hora para o seu almoço e hora para o final da jornada, você tem que ter isso em casa. E inclusive no teletrabalho, se você sofre um controle de jornada, você tem direito à hora extra. Então, se o empregador exige, você tem que estar disponível das 8 às 6 da manhã para responder o WhatsApp e e-mail. Então, esse é um controle de jornada. Se você passa desse horário, você pode pleitear as horas extras. Ok. Gostaria, por final, que você comentasse o que diz Jorge Luiz Souto Maior, né?
nosso doutrinador. Ele fala: o avanço tecnológico está roubando o trabalho do homem, mas, por outro lado, é a tecnologia que tem escravizado o homem no trabalho. Bom, a tecnologia ela rouba o trabalho do homem na medida que a máquina ela substitui muito o trabalho manual, o trabalho muitas vezes braçal. Por outro lado, a gente ainda está aprendendo a lidar com a tecnologia, aprendendo a lidar com as redes sociais, qual o tempo adequado eu tenho que passar ali, eu tenho que necessariamente consumir essa quantidade de informação, e isso tem de fato nos escravizado, né? A gente já acorda com o celular na mão, nossa, eu preciso ver as últimas notícias e me atualizar, e a gente se sente excluído até se está desatualizado, né? Então, precisa haver esse equilíbrio. Acredito que a gente está aprendendo a lidar com isso, é tudo muito novo, né? Tudo muito recente. E daqui a uns anos, provavelmente, nós teremos uma legislação mais eficaz quanto a isso. E torcendo para que a jornada de todo mundo seja reduzida um pouquinho, pelo menos, né, no Brasil. Isso, porque trabalhar muitas horas não significa um trabalho de qualidade. É isso a gente tem que entender, né? Que um empregado ele feliz, saudável mentalmente, ele produz melhor e até em maior quantidade num período menor de tempo. Milena, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Milena Messias sobre o direito à desconexão do trabalhador. Gostou da entrevista? Você também pode acompanhar essa entrevista no canal do TRT no YouTube e também acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho Goiana pelas redes sociais, pela rádio web, pelo portal do TRT. Até a próxima semana!